Adolf Hitler, 1889 a 1945, foi um político alemão. Líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista. Nomeado chanceler, começou a aplicar o programa nazista. Numa sucessão de golpes, atos ilegais e assassinatos, instalou sua ditadura. Com a morte do presidente alemão, acumulou a função de chanceler e presidente. Era o início do Terceiro Reich. Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Filho de Alois Hitler, empregado de alfândega, e Clara Hitler, pretendia seguir a carreira artística. Aos 21 anos mudou-se para Viena e por 2 vezes tentou, sem sucesso, entrar na Academia de Belas Artes para estudar pintura e arquitetura. Em 1913 mudou-se para Munique e em agosto de 1914 alistou-se no regimento de infantaria do exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial. Nesse mesmo ano, por sua bravura, recebeu a condecoração da Cruz de Ferro. De volta a Munique, passou a trabalhar na seção de imprensa e propaganda do 4º Comando das Forças Armadas. Partido Nazista. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, com o fim do regime monárquico e a instalação de uma república, em 1918, e com a crescente onda de insatisfação social provocada pela grave crise econômica, surgiram no país os diversos partidos de oposição ao governo. Em Milão, na Itália, em março de 1919, Mussolini fundou o primeiro grupo do futuro Partido Fascista Italiano. No mesmo ano, em Munique, Hitler aderiu a um pequeno grupo chamado Partido Trabalhista Alemão. Com grande capacidade oratória, Hitler mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, e incorporou ao partido uma organização paramilitar, as SA, seção de assalto, encarregada de intimar os opositores. O confuso programa do partido denunciava judeus, marxistas e estrangeiros, prometia trabalho e o fim das reparações de guerra. Em 1921, com 33 anos, Hitler tornou-se chefe do partido. Criou as SS, Brigadas de Segurança, uma força de elite. Depois de fracassar na tentativa de um golpe em Munique, 1923, Hitler foi condenado a 5 anos de prisão. Cumpriu só 8 meses, que aproveitou para escrever a primeira parte do livro Minha Luta, obra em que desenvolveu os fundamentos do nazismo. Ideologia do nazismo. O programa do Partido Nazista, inspirado no fascismo, sintetizava sua proposta ideológica: racismo. Segundo sua ideologia, os alemães pertenciam a uma raça superior, ariana, que deveria comandar o mundo. Os judeus eram considerados os principais inimigos. Totalitarismo. O indivíduo pertencia ao Estado. Como o fascismo, o nazismo era antiparlamentar, antiliberal e antidemocrático. O totalitarismo se resumia em um povo, Volk, um império, Reich, e um líder, Führer. Antimarxismo e anticapitalismo. Para Hitler, o marxismo era produto do pensamento judaico, pois Marx era judeu, e o capitalismo iria agravar as desigualdades. Unipartidarismo. Hitler pregava que a nova ordem seria atingida com um Estado totalitário. A vanguarda desta revolução deveria ser um partido único, hierarquizado e dirigido segundo o princípio da chefia absoluta, o Partido Nacional Socialista. Nacionalismo. Para o nazismo, era preciso destruir as humilhações do Tratado de Versalhes e construir a Grande Alemanha. A tomada do poder. Com a crise de 1929, o extremismo político tomou conta da Alemanha. Em 1930, Hitler tornou-se cidadão alemão. Em 1931, 6 milhões de desempregados engrossavam as fileiras do Partido Nazista. Nas eleições legislativas de 1932, os nazistas elegem 230 deputados. Nas eleições presidenciais, o Marechal Hindenburg foi reeleito com 19 milhões de votos, mas Hitler obteve 13 milhões. Em 1933, em meio a uma séria crise política, o presidente Hindenburg nomeou Hitler chanceler. Terror e ditadura. Em apenas 23 meses, numa sucessão de golpes de força, atos ilegais e assassinatos, Hitler instalou sua ditadura pessoal. Com autorização do presidente, dissolveu o parlamento. Convocou as SAS. Na campanha para novas eleições, vários líderes opositores foram assassinados. Os nazistas incendiaram o parlamento e culparam os comunistas. A pena de morte foi restabelecida. A alegada conspiração comunista fez com que os nazistas conquistassem 44% dos votos.
Os 81 comunistas eleitos foram excluídos e em 23 de março Hitler obteve o voto de plenos poderes. O Führer, líder, começou a aplicar o programa nazista. Em toda a Alemanha houve 3.000 assassinatos. Outros opositores juntaram-se a comunistas e judeus nos campos de concentração recém-abertos, como Dachau e Buchenwald. Hindenburg morreu no fim de 1934. Hitler acumulou as funções de chanceler e presidente. Todos os funcionários e oficiais das Forças Armadas deveriam prestar-lhe juramento pessoal de fidelidade. Era o início do Terceiro Reich e Império Alemão. A bandeira do partido, com a suástica, passou a ser a da Alemanha. Em 1935, a Alemanha reiniciou sua produção de armamentos e restabeleceu o serviço militar obrigatório. Hitler iniciou seus objetivos expansionistas. Aproximou-se da Itália de Mussolini, oferecendo ajuda econômica. Em maio de 1938, o exército alemão invadiu a Áustria. Em 1939, desrespeitando o Acordo de Munique, ocuparam a Checoslováquia. No dia 1 de setembro invadiu a Polônia, onde instalou um governo geral e iniciou a perseguição aos judeus. Hitler e a Segunda Guerra Mundial. Após a invasão da Polônia, pelo exército alemão, a Inglaterra, aliada da Polônia, declarou guerra à Alemanha. A França, aliada da Inglaterra, fez o mesmo, desencadeando a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1942. A partir de abril de 1940 a Alemanha, sob o comando de Hitler, avançou em direção à Europa Ocidental, conquistando a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos, a Bélgica e a França. A Inglaterra enfrentava violentos ataques da aviação alemã. Em diversos países conquistados, o regime nazista construiu dezenas de campos de concentração, e em muitos deles era praticado o Holocausto, o extermínio em massa de milhões de judeus, que depois de mortos em câmaras de gás, eram incinerados em fornos construídos para essa finalidade. O maior deles foi o de Auschwitz, na Polônia. Em 1941, rompendo o pacto que assinou com Stalin, o exército de Hitler invadiu a União Soviética. Os Estados Unidos já ajudavam indiretamente a Inglaterra e a França, mas em 1941, após o Japão atacar a base norte-americana de Pearl Harbor, no Pacífico, o país entrou na guerra formando o grupo dos aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Em todos os países ocupados pelos nazifascistas, organizava-se a Resistência, uma associação clandestina que procurava paralisar o inimigo por meio de sabotagem e ataques de surpresa. Em 1943, a Batalha de Stalingrado, na União Soviética, foi a primeira grande derrota das tropas alemãs. No dia 6 de junho de 1944, o dia D, a frente aliada desembarcou na Normandia, norte da França, anulando as forças de Hitler. Era mais um passo para a derrota alemã. A Frente do Leste, composta pelo Exército Vermelho Soviético, foi a primeira a chegar a Berlim, dando o golpe final sobre o Terceiro Reich. Poucos dias antes da rendição final, 8 de maio, Hitler, que estava refugiado em um bunker em Berlim, suicidou-se com um tiro de pistola, acompanhado de sua mulher Eva Braun, que se envenenou. Hitler suicidou-se em Berlim, Alemanha, no dia 30 de abril de 1945, porém seu corpo nunca foi encontrado. Obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima.